Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor Júlio Papeschi, você está no FitBR Cast, o podcast aqui direto da Fitness Brasil Expo 2025. E para variar, nós estamos aqui com duas referências na área de educação física, na saúde. Apresento para vocês professora Roberta Rica, Oi, muito professora prazer. Edna Camargo. Olá. São duas referências na área, são duas mulheres, antes de mais nada, duas referências na área de educação física e saúde. E eu tenho o prazer também de tê-las como amigas. E sou muito fã das duas. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, que prazer estar aqui com você, que eu Prazer adoro é todo tanto, nosso. com Nossa, para mim a minha sempre é nova uma honra. amiga. E para mim sempre é uma honra falar de exercício, falar de atividade física e principalmente estar aqui no Fitness Brasil, que eu amo tanto. E é legal, vocês ouviram, né, a professora Roberta falando minha nova amiga, Minha nova porque amiga. a Fitness Brasil Expo é um evento em que reúne expositores, onde nós temos todos os programas técnicos, mas nós temos a oportunidade de conhecer pessoas que nós lemos sobre essas pessoas, nós lemos artigos, referências, tal, e que nós, por uma coincidência do destino, nunca tivemos a oportunidade de estarmos juntos ali num evento e essa é a oportunidade de É, conectarmos. A rede de contatos que a gente faz. O network é é. fundamental, não é? É incrível. E a gente, né, foi curioso porque a gente se viu ontem. Eu vou até contar uma fofoca de bastidor. Tem a salinha que a gente tem dos palestrantes. A gente estava naquele recovery das pernas lá, Sim, 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 que todo mundo estava com vontade de sim. participar. E a gente começou a conversar ali. E aí a gente foi se enturmando, conversando. E de repente a gente se viu aqui juntas. Então foi muito bom, muito E maravilhoso. vocês têm algumas coisas em comum, né? Pois Porque é. são palestrantes de grandes eventos, como o Fitness Brasil Expo, mas vocês são professoras no nível de universidades, né? Na docência no nível superior. Conta um pouquinho essa experiência de sair da sala de aula, sair ali do ambiente acadêmico e vir para um grande evento, assim, porque tem uma diferença, né, do contato ali com o aluno para um evento, assim, uma magnitude dessa forma. Como é esse contato? Bom, é muito, como você falou, é muito diferente mesmo. Quando a gente está na sala de aula, a gente tem a oportunidade de estar mais próximo daquelas pessoas e ter a quando a gente tem essa sensibilidade de perceber o que eles precisam mais, a gente consegue muitas vezes, mudar um pouco a nossa trajetória de acordo com aquela realidade daquela turma. Então a gente consegue fazer uma análise mais profunda de quem são, para onde que a gente vai, porque o contato semanal, às vezes 2 vezes por semana, nos proporciona isso. Uhum. Quando a gente vem para um grande evento, a gente não tem esse contato direto com as pessoas. Então a gente precisa elaborar um tema, uma palestra, né, de acordo com o que a gente acredita que seja importante para aquelas pessoas naquele momento. Mas, por um outro lado, essa experiência em sala de aula nos traz muito bem essa realidade do mercado, porque por mais que a gente está como professora, a gente precisa entender muito bem de mercado, do que os nossos alunos precisam, porque uma coisa é a gente formar somente academicamente, outra coisa é prepará-los para depois que aquele ciclo de formação acaba e o que que eles vão fazer da vida. Se eles quiserem seguir no meio acadêmico, a gente também dá oportunidade, mas se eles quiserem ir para uma área mais prática, estar dentro de uma sala de academia ou estar numa escola, eles também podem. Então, a gente precisa desse conhecimento que a sala de aula nos traz para conseguir escolher bem o tema, não exatamente o tema, mas o que aplicar na nossa palestra, não conhecendo diretamente as pessoas que estão naquele momento. Eu vou aproveitar o seu gancho, porque a gente tem histórias de bastidores aqui. Então, eu acho que vai ser a deixa perfeita para que você possa falar o que está acontecendo aqui no evento esse ano, você como professora e os seus alunos, porque eu acho que a Roberta, sem combinar, que deu uma deixa importante aqui de uma Verdade. história muito bacana que você nos Verdade. A contou, não é? Roberta usou muito bem as palavras, também concordo com o que ela traz, né? Eu acho que essa ideia da gente unir, né, a universidade com os eventos, e eu gosto muito de falar do Fitness Brasil na universidade onde eu atuo, é uma universidade estadual, Universidade Estadual do Centro-Oeste, lá no Paraná, é uma cidade de cerca de 50 mil habitantes. Então, todas as cidades menores que 50 mil habitantes, as pessoas vão para essa universidade para fazer o ensino superior.
Então, eu sempre falo do Fitness Brasil porque eu quero que eles tenham a possibilidade de vir aqui, porque eu acho que quando a gente vem aqui, a gente sente orgulho da educação física. Verdade. E eu quero que eles tenham orgulho da educação física, porque às vezes existem alguns cenários que talvez eles pensem que a educação física é muito difícil. É difícil, não é fácil, assim como qualquer profissão, mas eu quero que eles entendam que é uma profissão que dá para ter orgulho. Então, por isso que eu insisto tanto. Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes se deslocar de uma cidade para cá, vir para a capital, vir para São Paulo, tem um certo custo, né? Mas daí quando eles veem nas redes sociais esse mundo do Fitness Brasil, os palestrantes, a feira, a possibilidade de ver todo esse maquinário, de conversar, de fazer network, que eu falo para eles que às vezes você vai conversando com as pessoas e você vai sabendo coisas e vai aumentando a tua visão, os seus sonhos, né? E você consegue planejar melhor a tua história na educação física dessa maneira. Então, às vezes eles fazem coisas assim, por exemplo, vendem bombom para estar aqui, né? Fazem rifa para estar aqui. Falam, não, professora, ano que vem eu vou para o Fitness Brasil. Eu falei, vá. E não só para o fitness, mas para outros eventos muito bons que tem no país. Eu falo, ó, pelo menos uma vez no ano você tinha que ir. Então, alguns ganham bolsa de iniciação científica, bolsas dos projetos de extensão. Eu falo, guarda um pouquinho todo mês para você ter a possibilidade de ir para um evento. Eu acho que essa experiência é muito boa, tanto no network, tanto no conhecimento, mas na questão de orgulho, de sentir orgulho da profissão. Eu acho que é isso, porque toda vez que eu saio do Fitness Brasil, eu saio renovada. Então, me deixa muito feliz, porque daí eu sei que eles voltam e daí um fica falando para o outro, não, você tem que ir no Fitness Brasil. A gente foi lá e, e porque lá na minha universidade, os meus alunos pensam que eu sou muito famosa. Mas Na vai. verdade, na Mas verdade, quando eles ai, chegam aqui, tem razão. na verdade, quando eles chegam aqui, eles veem que eu sou tão pequenininha, porque a educação física é Aí eles tão percebem que gigante, você é muito grande Exatamente. mesmo, né? é tão gigante, tem tanta gente importante na nossa área, que só num evento assim, para você ter a possibilidade de conhecer essas pessoas, né? E daí eu sempre falo, ó, vai nessa palestra, vai lá, fala com esse professor, vê esse, porque daí conforme eles vão falando na universidade os temas que eles mais gostam, alguns têm mais afinidade com ginástica, alguns gostam mais de esporte, alguns gostam mais da saúde, então eu já pego a lista de palestrantes e falo, essa daqui é boa, já que você gosta desse assunto. E eu vou listando para eles também. Então Incrível. eles já chegam aqui sabendo que é a professora tal que vai estar lá, que é o professor tal. Então acho que isso é muito bacana, né, Eu esse queria dar um network. adendo no, eu acho que o fitness, assim, e a feira especialmente, eu falo até por mim, que já sou formada há tantos anos, né? Mas ela tem uma coisinha especial para mim, diferente de alguns outros eventos, é que ela abre a nossa cabeça para outras perspectivas, né? Porque assim, a gente é da educação física, a gente é treinado a prescrever exercício para as pessoas, então o que que a gente estuda? Bem basicamente, eu sei que é muito mais amplo. A gente entende da pessoa, da idade da pessoa, da doença da pessoa e como que aquele corpo se dá em movimento. Quando a gente vem para uma feira, a gente também entende que existe um outro ambiente da educação física, que é o ambiente talvez comercial, que é o ambiente Marketing, do marketing, o ambiente das aparelhagens, negócios. negócio, tecnologia. Então, assim, Júlio, eu estou formada há tantos anos. E o porquê que eu amo vir para o fitness? Porque todas as vezes que eu venho, a minha cabeça se abre para as novidades. Isso é verdade. Coisas que muitas vezes eu não, por estar naquela rotina doida do dia a dia, estudando, trabalhando, filho, família, aquela loucura que a gente muitas vezes fica focado tanto naquilo, em cumprir as tarefas do dia a dia, mas quando a gente vem, por exemplo, aqui, só um adendo, tem um stand específico que eles têm aula coletiva de esteira, todo mundo com uma tela, no mesmo ambiente, fazendo. É uma aula coletiva de esteira, as pessoas fazendo um percurso, tipo um hit, numa tela, com uma música incrível. E olha aquilo, eu falei, gente, As olha, experiências, é né? As As isso. experiências que você vivencia aqui, elas são diferenciadas, né? Totalmente. Eu acho que essa questão de nos mostrar a educação física muito mais do que
A universidade proporciona, e não é culpa da universidade, eu não estou Sim. falando mal, porque a Uhum. universidade tem o seu papel e eu acho que ela precisa cumprir Sim, aquele papel. sim. Mas a importância dos nossos alunos e até mesmo da gente, eu falo para mim, para os meus pares da minha idade, gerações acima, gerações abaixo, virem em eventos como esse, é para que a gente saia dessa caixinha de conforto que o dia a dia, infelizmente, deixa a gente. Porque a gente tem muitas tarefas, a gente é ocupado, o dia a dia está muito doido, né? Então, isso faz com que a gente olhe para a educação física numa outra perspectiva. Opa, olha, tem coisa nova chegando, talvez eu esteja um pouco defasado nessa área. Isso. Olha que novidade isso aqui, talvez eu tenha que me atentar. Então, esse boom na nossa mente de, opa, preciso parar para prestar atenção e sair da rotina. E eu acho que isso, para mim, pessoalmente, é o que eu falo para os meus alunos e para os meus pares, que é isso que o fitness faz com a gente. Deixa eu só Ótimo. acrescentar uma coisinha aqui, Júlio. Eu acho que a universidade, tanto os congressos científicos quanto os eventos fitness, eles têm que se unir mais. É. Então, tem que ter gente do evento fitness lá no congresso científico e tem gente do congresso científico aqui. O intercâmbio. O intercâmbio, né? As pessoas têm que visitar isso. Porque se a gente ficar só numa área, numa especialidade, a gente não cresce. Então, quanto mais, melhor. E hoje eu vejo, o Fitness Brasil tem professor da universidade, É. tem o dono de academia, tem todo mundo. Então, eu acho que isso é legal. E quando a professora fala que a gente fica no mundinho, né? Às vezes, devido ao tanto trabalho que tem na universidade, eu costumo falar assim: a gente fica na roda do hamster acadêmico. Sabe a rodinha que fica o ratinho lá? A gente fica na roda do hamster acadêmico de tanto trabalho, de produzir, 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 e não consegue sair de lá. Então, quando vem a possibilidade, eu sinto que o Fitness Brasil faz o seguinte comigo: ele vai lá, a ratinha sou eu. Aí vai lá, tira essa ratinha da roda do hamster acadêmico, e essa ratinha consegue olhar outras coisas fora esse mundo acadêmico. E eu queria que todos os professores universitários um dia saíssem dessa roda do hamster acadêmico para conseguir olhar outras coisas, porque a gente volta com novas experiências, como a professora falou, com novos saberes, porque eu acho que o saber, ele não está só na universidade, ele está em tudo que é lugar. Vocês têm em comum a docência no nível superior, vocês têm em comum o fato de serem mulheres muito competentes, mulheres muito com brilho muito grande, com uma inteligência muito grande. E neste ambiente universitário, a gente sabe que o universo fitness ele absorve talvez 70% desses profissionais de educação física Verdade, que se formam. sim. Queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência. Dentro daquilo que vocês têm ali de disciplina no ensino superior, qual é a conexão que isso tem com o evento? Esse intercâmbio ele é fundamental, mas a gente sabe que a universidade é um ambiente ali muito cartesiano no sentido da pesquisa, do conhecimento científico, mas aí ele pouco prepara para um ambiente como esse, de tecnologia, de marketing, de uma formação talvez mais abrangente, que prepare esse profissional para o mercado. A sua iniciativa de trazer os seus alunos para cá, ela é incrível porque já proporciona essa vivência. Mas como que vocês sentem essa Na prática, conexão no dia a ou dia, né? desconexão dos dois ambientes na prática do dia a dia? Nossa, teria tanta coisa para falar sobre isso. Uma coisa que eu acho importante é que eu ministro anatomia humana, fisiologia humana, grupos especiais, fisiologia do exercício. Esse semestre até esse ano fiquei com estágio fitness. Mas é assim, ó, por exemplo, eu estou ministrando anatomia. Eu não ministro só o conteúdo de anatomia. Eu ministro o conteúdo de anatomia falando lá, por exemplo, músculos, nome de músculo, origem, inserção, ação, e eu faço relação com o exercício físico. Falo, ó, esse músculo aqui, quando chegar na academia, um professor chega e fala, olha, um aluno, né, chega o professor e fala, olha, preciso muito trabalhar tal músculo. Preciso alongar, fortalecer, tive uma lesão, ou até por causa do envelhecimento, você tem que saber o que fazer com esse músculo. Então, quando eu falo da anatomia aqui, é uma coisa que você vai usar pro resto da vida, porque você vai prescrever exercício. Então, sempre estou fazendo essa prática. Eu acho que o tempo que a gente só ministrava conteúdo sem fazer relação com prática já caiu por terra. Não tem mais isso. E ainda, e isso é bom, só que
eu acho que a gente tem que ficar atento para que isso esteja acontecendo, né? Por isso que a gente tem que se atualizar para conseguir entender que se isso não está acontecendo na universidade, a gente está errando como professor. E eu sei que é difícil a gente fazer isso, não é fácil. Tem umas disciplinas que você fica pensando como que eu vou trazer, né, essa experiência do dia a dia. Grupos especiais, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com estudo de caso, porque eu acho que quando eu trabalho com estudo de caso, eu consigo vivenciar o que está na academia, o que está na clínica, a prescrição mesmo. Né? Então, sempre tento fazer relação com a prática, com o dia a dia, porque assim eles enriquecem, porque hoje em dia conteúdo está em qualquer lugar. Claro que tem que selecionar, tem que, né, olhar com atenção, com sensibilidade, mas conteúdo eles conseguem em qualquer lugar, porque eles estão numa era que ligou o celular e tem conteúdo. Né? Então, a nossa diferença com o professor universitário é como usar esse conteúdo no dia a dia. Como fazer, né, Ajudá-los a essa fazer a prescrição melhor. curadoria, né, desse Isso. conteúdo também, da quantidade de informações que chegam Isso, para eles, né? isso. Porque e na educação física, como assim qualquer outra área, eu acho que a gente pode fazer muita coisa. Você pode fazer o que você quiser, na verdade, mas você não pode fazer qualquer coisa. Você pode trabalhar com fitness, com esportes, focar em equidade, focar em grupo, o que você quiser. O que você quiser, e você pode falar sobre o que você quiser, mas não pode falar qualquer coisa. Eu acho que quando dá um microfone para alguém, quando você tem a possibilidade de passar a informação, você tem que ter muita sensibilidade nisso. A gente não pode dar voz para qualquer pessoa, eh, e a internet faz isso, né? Às vezes ela dá voz para pessoas que não mereceriam tanto, né? Então a gente tem que, eu costumo falar que você pode falar o que você quiser, mas não pode ser qualquer coisa. Tem que ter muita sensibilidade Boa nisso. frase, boa frase. Eu- E você, Rô? Complementando, né, eu acho que o que ela disse é o diferencial. Eu acho que o professor, ele precisa entender esse papel dele, dessa relação entre teoria e prática. Eu acho que, infelizmente, não são todos que se disponibilizam em fazer essa relação, porque, sendo honesta, ainda não há a cobrança vinda da universidade para que haja essa relação. A gente tem, entre aspas, a obrigação de ministrar aquele conteúdo daquela disciplina, que é o conteúdo básico. Então, eu acho que os professores diferenciais, que são aqueles que os alunos acabam se relacionando melhor e se encontrando melhor, eles são aqueles que conseguem trazer aquilo que parece ser tão distante de um músculo, porque um músculo é um músculo, e ok, o que que eu faço com aquilo depois? Trazer isso que é o que diferencia. Mas eu ainda acho que as universidades, elas não seguem o mesmo ritmo do mercado. E isso, para mim, é um grande problema. Por mais que a gente tente, a gente passa por barreiras obrigatórias, como tipo de avaliações, como coisas que a gente precisa ministrar, mas o mercado, ele e a tecnologia, ele está muito avançado. Então, por exemplo, para você conseguir mudar uma grade curricular na universidade, colocar, por exemplo, tecnologias na educação física, isso demora mais de 5, 6 anos para você. Então, às vezes a gente fica brigando por 5 anos para colocar tecnologia, sei lá, eu estou dando um exemplo de tecnologia, mas pode ser qualquer coisa que daqui a 6 anos tecnologia, essa palavra já não vai mais ser usada, poderia já ser inteligência artificial na educação física. Uhum. Então, infelizmente, a velocidade do mercado, a velocidade da tecnologia, da inteligência artificial, do que for, ela não é a mesma da universidade, do PPC, que eu digo, do projeto curricular, né, pedagógico curricular, e mesmo das instâncias superiores, do MEC. Então, tudo, para você conseguir mudar essa estrutura, ela é muito lenta. Então, mais ainda um motivo para que esse aluno consiga compreender o papel da universidade na vida dele, mas ele precisa entender que a importância da universidade, mas que não é só, não é só. Ele precisa entender que ele precisa sair da universidade. Não é só a responsabilidade do professor. Ele precisa colocar agora na cabeça dele que ele precisa buscar informações sobre novidades, coisas que a universidade não tem como dar para ele por conta dessa diferença de velocidade das coisas que tem hoje em dia, sabe? Verdade, bem A gente concordo. precisa colocar na cabeça do aluno, eles brigam muito pelos direitos deles, e isso eu acho incrível que agora a gente já está nessa fase deles terem, mas eles também têm os deveres deles. E eles precisam conseguir entender que a gente não consegue dar tudo o que eles precisam. Então, eles precisam participar de coisas, por exemplo, como essa, né? Coisas no bom sentido, claro, né? De feiras, de eventos como esses, para que eles consigam ver o que a universidade não traz para eles. Excelente. E aí, assim, quando nós fazemos a montagem do programa, tanto de gestão quanto o programa técnico,
A gente olha para o mercado, olha para as carências, olha para as dores, olha para as tendências e começamos a traçar um esboço geral daquilo que a gente pretende fazer para aquele ano, né? Para que a gente traga o melhor conteúdo possível. Depois nós começamos a buscar os especialistas. E daí nós entramos em contato com os especialistas para falar: olha, você estará no programa X. E esse programa nós gostaríamos que você tivesse com a gente. E aí você pensa num tema e você manda o tema para a gente. E esse ano você faz parte do programa técnico e Isso, estará palestrando daqui a pouquinho isso, aqui exatamente. numa de nossas plenárias. Queria que você falasse para a gente qual o tema que você pensou e por que que você pensou nesse tema, porque da mesma forma que nós pensamos aqui, nós queremos proporcionar tal experiência e solucionar tal carência. Você também deve ter pensado dessa Com forma. certeza. Eu Então vou conta estar pra gente. num programa de construção muscular avançada, Aham, né? Que são técnicas avançadas para hipertrofia muscular, tá. né? Para construir este músculo, né? Que tem uma construção muscular. Exatamente. E quando você me convidou, eu até já queria agradecer de antemão, eu fiquei pensando muito sobre no que eu iria falar. E eu pensei exatamente nessa perspectiva de que a professora falou que todo mundo tem a informação na mão, no celular, mas que a gente muitas vezes esquece de como começar. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas brigando na internet, discutindo sobre o glúteo. Ai, gente, como que é o nome do glúteo? O ombro cebola e o glúteo pera, não? Que é, ok, Ok. o glúteo Tem uma é nomenclatura Das redes sociais. das das redes redes sociais. sociais do glúteo. Gente, eu vou lembrar, porque eu sei que é o ombro cebola, porque você mostra que parece uma cebola e tem o glúteo. É o bumbum na nuca. É isso, perfeito. E aí, e todo mundo discutindo qual é o melhor exercício, tal, tal, né? Porque hoje a gente vê, né, com essa. Eu dou treinamento neuromuscular, por exemplo, na universidade. O que eu dava há 5 anos atrás, 4 anos atrás, já é completamente diferente, porque hoje o fisiculturismo, ele entrou muito forte na educação física, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, eventos de fisiculturismo lotado e eventos sobre grupos especiais, muitas vezes vazio, porque essa é a tendência e o mercado é assim, a educação física, vai girando, girando, girando. E aí, quando eu vou falar de construção muscular avançada, todo mundo vai falar sobre o cebola, o bumbum, quantas repetições, qual é a carga, qual é o volume, tal, tal. Mas, Júlio, o que as pessoas esquecem é de um princípio muito básico da educação física, que às vezes a gente só tem que. Sabe aquela coisa que é tão óbvio, mas que o óbvio precisa ser dito? É um negócio que se chama individualidade biológica. Então, existem corpos, existem biotipos. E cada biotipo tem um tipo de construção muscular, porque ele é um biotipo. Tem corpos que vão conseguir essa construção muscular de forma muito fácil, muito tranquila, porque ele geneticamente tem essa propensão. E tem outros corpos que não. Então, o que está acontecendo na atualidade? E aí eu falo isso graças aos meus alunos que estão comigo e a gente tem essa troca. Por isso que é o importante. Eu falo que eu aprendo mais com essa troca do que eles mesmos, porque eles me trazem. O que acontece? Todo mundo vai e aplica o exercício do ombro cebola, do influencer ou do campeão do bodybuilder X para ter esse ombro cebola, mas todo mundo esquece que corpo é aquele que está treinando o ombro cebola. Então, o que eu vim falar hoje é que eles precisam, antes de pensar nisso, e foi muita coincidência que você é a primeira a falar, e eu acho que deu muito certo isso, para, dá um passo para trás. Olha para o seu aluno. Quem é o seu aluno? Que biotipo esse seu aluno tem? Sabia que tal biotipo você tem que fazer tal treino de força, tal estímulo, tal? Não vou falar exercício, porque o exercício é o meio e aí é muito mais simples de você escolher. Eu quero chamar a atenção para que a gente pare e olhe o ser humano como ser humano na sua individualidade, antes de querer e de principalmente prometer para esse aluno que ele vai ter o ombro cebola ou o bumbum na nuca, se às vezes ele não tem aquele biotipo para aquilo naquele determinado tempo que vendeu. Sabe aquela venda que a gente vê hoje que não existe? E aí acaba acontecendo que muitas vezes o aluno tem 40 personagens por semana. Aí fala: "Nossa, eu estou bombando, eu tenho 40 personagens". O aluno mais velho dele tem 6 meses. Ele não segura o aluno.
Por quê? Porque muitas vezes ele promete algo que é impossível. E por que que ele promete algo que é impossível? Porque ele não para olhar aquele aluno. Porque ele não para entender qual é o corpo, qual é o objetivo, o que que esse aluno faz. Então, eu vou explicar hoje na minha palestra esses biotipos, qual é o melhor treino para cada biotipo, mesmo dizendo que isso são sugestões, porque mesmo tendo o biotipo, a sua genética, tem outras questões que influenciam no treinamento. E eu estarei nessa fala para assistir, E eu porque eu sei, não perco essa fala de porque a treinamento professora, feminino hoje à tarde por nada. porque a professora, além de ser uma docente incrível, também é uma colega de trabalho incrível, que faz questão de estar na palestra de todos os colegas. E eu já presenciei isso em muitos eventos e sou muito sua fã, inclusive por conta disso. E aí eu só já vou pegar um ganchinho para falar sobre ser sua fã, sobre ser seu fã. Nos últimos 3 anos, a professora esteve aqui ministrando cursos, inclusive uma certificação. Esse ano a professora não está no programa, mas está prestigiando o evento, porque a gente faz rodízio ali dos professores, né? São aproximadamente 600 Nossa, professores elegíveis para estar todo no mundo palco, quer todo ver o mundo, e Fitness Brasil. só 60, 70 sobem no palco. Mas a professora foi agraciada pelo Prêmio Fitness Brasil Profissional do ano de 2024. Eu queria que você compartilhasse, mostrasse Gente, aqui para o pessoal e eu fiquei falasse tão um feliz. pouquinho do que Eu dormi com representa. esse prêmio. Boa. Eu dormi, ele ficou ali, eu fiquei olhando para ele a noite inteira. É a primeira vez que eu ganho um prêmio fitness. Já tinha ganhado alguns na ciência, com os estudos, com os congressos, mas esse daqui foi a primeira vez que eu ganhei um do fitness. E, e vem tanta coisa, né? Vem tanta coisa na nossa cabeça. É, eu fiquei muito feliz. As últimas vezes que eu vim aqui foram 2 certificações, né? 2 anos seguidos, 2 certificações, é, e elas foram esgotadas antes das outras certificações, e isso me deixou tão feliz, porque mostrou que cada vez mais as pessoas querem conversar mais sobre treinamento feminino. Então, acho que a gente tem que ter mais fala sobre treinamento feminino, a gente tem que dar voz às mulheres, porque tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque tem a questão do ciclo menstrual, tem a questão da menopausa, climatério, a terceira idade, algumas doenças que a prevalência é muito maior, pense na osteoporose, na sarcopenia, tem a gestação, tem o pós-parto. Então, tem alguns itens tão importantes, alguns ciclos da vida da mulher tão importantes, que a gente precisa falar sobre isso, precisa falar mais sobre isso. Então, eu fiquei tão feliz com esse prêmio, porque não foi um prêmio só para mim, porque daí eu comecei a lembrar, quando a gente estuda, né, o treinamento feminino e, e, e verifica toda a história da mulher, eu até falei ontem, eu estava tão nervosa, não conseguia raciocinar direito, falei, acho que ninguém entendeu nada do que eu queria falar, porque eu fiquei tão emocionada, mas o que eu queria ter dito ontem, quando eu recebi o prêmio, é que durante muito tempo as mulheres foram proibidas de fazer alguns exercícios, como o treinamento de força, que a professora acabou de falar aqui, né? Futebol, lutas marciais, porque eram considerados masculinos. Então, quando a gente pensa no treinamento feminino hoje, que a gente está estudando isso, a gente não tem que só falar de treinamento feminino. A gente tem que lembrar toda uma história para fazer esse profissional que está escutando a nossa fala perceber que essa mulher que está chegando hoje ali com 60, 70 anos na academia, olhando assim, né? Ela entra assim, envergonhada, é uma mulher que de 1940 a 1980 era proibido fazer esse exercício de força. Então essa mulher chega num local que foi hostil para ela no passado. Então, às vezes, ela chega envergonhada, tal. Então, quando a gente estuda treinamento feminino, a gente tem que, claro, tem que estudar a fisiologia, tem que estudar a prescrição de exercício, mas acho que a gente também tem que levar em conta uma história lá atrás para a gente conseguir compreender as barreiras que essa mulher enfrenta. Por que às vezes é mais difícil para ela ter aderência, adesão ao treinamento do que homens? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente não pode ser muito superficial para pensar que a resposta é mágica e é só treinar. Não, não é. Tem tanta coisa. A professora acabou de falar aqui, né? Que tem outras coisas que a gente tem que levar em conta que é básico às vezes, né? Então, eu acho que essa fala da professora vai ser muito importante hoje à tarde, porque às vezes a gente quer achar uma solução mágica para o treinamento feminino e não é. Tem um monte de variáveis que a gente tem que levar em conta quando a gente estuda treinamento feminino. Então, quando eu recebi esse prêmio ontem, a primeira coisa que eu pensei é que esse prêmio traz
treinamento de mulheres que não podiam treinar no passado, Incrível. né? Então me deixou muito feliz, muito. Tô Professora, emocionada. sou seu fã. Obrigada. Professora, sou seu fã. Parabéns pela trajetória das duas. É uma honra tê-las na equipe, aqui no corpo docente do evento. Eu vou pedir para as duas deixarem um recado final aqui para o público, o pessoal que não esteve aqui, não teve a oportunidade de estar por aqui. Sigam as professoras nas redes sociais, professora Roberta Rica, professora Edna Camargo, são as maiores referências ali em treinamento feminino, em assuntos gerais da educação física. Por favor, recadinho final das duas. O que eu puder falar é não parem de estudar, né? Nunca na vida de vocês saiam da rodinha do hamster, porque por mais que a gente às vezes, né, vê o que os nossos alunos gostam dos nossos treinos, que a gente talvez seja reconhecido, mas o mundo é muito grande, existem muitas coisas. Mas mais do que tudo, o que eu sempre gosto de falar é para e olha, porque você está treinando um outro ser humano. E às vezes, aquele ser humano, às vezes não, sempre, na verdade, aquele ser humano, ele é muito importante para outras pessoas. Então, o que você faz, às vezes, muda não só a vida daquela pessoa, muda a vida de uma família como um todo. Então, para, olha, sai da rodinha do hamster, de dar personal de 7 da manhã às 11 da noite, a gente fica sempre no automático, montando sempre o treino. Olha para aquele ser, olha para aquele corpo, compreenda, pense, prescreva com carinho, com atenção, com cuidado, tenha escuta ativa, e não só aquela escuta da pessoa ficar falando, 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 que a gente às vezes vê, e a pessoa fala, é difícil. Tenha uma escuta ativa, entenda da importância que é prescrever exercício para um outro ser humano e que como você pode mudar uma família, uma sociedade, e às vezes a gente perde um pouco dessa noção de como é importante o que a gente faz. Obrigado, Rose. Excelente, professora, excelente. A professora usa muito bem as palavras. O que eu poderia falar agora para contribuir? Eu acredito que o profissional de educação física hoje ele trabalha muito, é verdade, né, professora? Às vezes ele não cuida dele. Então, acho que a mensagem que eu tenho para falar é que você, como que eu falaria isso? O profissional de educação física, você não tem que chegar em primeiro, você tem que chegar inteiro. Então, parar e olhar para a tua saúde, porque você só vai conseguir cuidar bem dos outros se você estiver bem. Então, cuida da tua saúde, olha todos os ensinamentos que você estuda aí há anos e que você tenta passar para a população e aplica em você. Cuida da tua saúde, dorme bem, se alimenta bem. Você tem que estar bem para cuidar da saúde dos outros, senão você não vai conseguir cuidar. Então, você não tem que chegar em primeiro, você não tem que ser o número um, você tem que estar inteiro, né? Então, eu acho que essa é a minha mensagem, porque eu fiz isso durante muito tempo e quase não olhava para a minha saúde. Então, porque vim de uma geração que a gente tinha que produzir, 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 e tudo, tanto na academia quanto na universidade, e hoje eu tenho um outro olhar. Então, com 46 anos de idade, se eu pudesse dar uma recomendação, seria: não precisa chegar em primeiro, precisa chegar inteiro. Então, olha para a tua saúde para poder cuidar melhor da saúde dos outros. Profissionais incríveis, mulheres incríveis. Passaria horas aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, eu Obrigada, que Ju. agradeço. Até a próxima, pessoal. Siga-nos, acompanhe-nos. Em breve tem mais novidade para vocês. Um abraço.